Bom dia, pessoal do YouTube, tudo bem? A Maíra, esqueci de fazer esse vídeo que eu precisava fazer aqui pro canal. Eu não sei se pode, mas eu demoro pra fazer conteúdo, gente. Eu só gosto de gravar quando tem alguma coisa que realmente vale a pena. Quando não tem muito assim sobre maquiagem, unha, negócio de cabelo, assim, eu não gosto de ficar gravando muito. Me dá certo desânimo de fazer. Então, hoje eu vou direto ao ponto um pouquinho com vocês, no sentido de que, gente, eu tenho uma certa preguiça de falar nessa coisa de pai e mãe, que assim, não que meus pais não tenham sido legais, tá? Tem me ajudado muito em muita coisa, mas tô, tô aprendendo aos poucos a parar de colocar medo na cabeça, no bom sentido, da minha filha. Tipo assim, é pra aprender matemática, pra aprender geografia, pra... Eu, no começo da minha pré-escola, era muito ruim de matemática. Tipo assim, nas questões mais básicas. Mas não era porque eu não sabia, entendeu? Porque colocava muito medo na minha cabeça, tipo assim. E aí ficava difícil para conseguir me concentrar e aprender realmente aquilo que eu precisava aprender, entendeu? Tinha muito aquela ideia de assim, ela não consegue acompanhar os coleguinhas, mas por que será? Então, ficava rolando meio que uma competitividade, nem que seja no primário, entre as crianças por si só, entendeu? E, e aquilo me perseguiu, vamos colocar assim em palavras, por uns bons anos da minha vida. Até que sozinha, né, depois que aconteceu tudo que aconteceu na minha vida, eu fui aprender um pouco. E eu confesso que a minha vida, graças a Deus, ficou bem mais fácil. Depois que eu aprendi um pouco tudo isso, passou também essa coisa do ensino médio, essas besteirinhas todas. Mas por que eu falo isso? Porque, assim, quando a gente é adulto, a gente não se enxerga como sendo alguém que, de uma certa forma, precisa participar do coletivo das outras pessoas. Por exemplo, se uma pessoa não consegue acompanhar o meu ritmo de aprendizado, eu não tenho que ficar lá em cima dela, entendeu? Massacrando ela, jogando vários livros na cara dela, como diz a expressão, e falando assim, por que você não consegue aprender? Por que você não consegue ser como eu, entendeu? Tem que parar um pouco de carregar por várias gerações essa besteira, entendeu? Albert Einstein, por exemplo, antes de se tornar o gênio que ele é hoje, com a teoria da relatividade, ele só conseguiu aprender a ler e escrever de verdade no bom sentido quando ele tinha 8 anos. Então, por que eu falo isso? Porque, assim, não que não tenha pessoas maravilhosas que possam ajudar a gente, não tô falando isso que todos os pais ou mães sejam monstros, sem coração, sem alma para as crianças, não é isso. Mas a gente, como pai, como mãe, como ser humano, como indivíduo de verdade, a gente tem que aprender a ter um pouco mais de paciência com as outras pessoas. A gente tem que parar de ser essa criança birrenta e mimada, de achar que os nossos filhos têm culpa se nós não conseguimos realizar os sonhos, as ambições da gente, entendeu? Não adianta eu ter preguiça e jogar toda a carga em cima do meu filho e falar, poxa, por que você não pode carregar os conhecimentos que eu tenho? Por que você não pode chegar no mesmo nível intelectual que eu tenho? Alguma coisa parecida. E por que eu falo isso? Às vezes, sem querer, a gente pode estar com um gene dentro de casa, tipo, sei lá, com uma criança que consegue ser autista e tocar piano sozinha, sem ninguém ter nunca ensinado alguma coisa para ela. E a gente tá lá, por que você não consegue ser um espelho meu? Por que você não consegue estar no mesmo patamar que eu? Tipo, não tem sentido isso, entendeu? A gente tem que entender que cada criança é única e que cada pessoa que tá com a gente tem uma personalidade completamente diferente da nossa. E às vezes tem uma percepção muito além da nossa também. Então, eu acho um pouco uma coisa meio brega, assim, meio narcísica, às vezes, que se instaura no próprio elo, no convívio familiar, uns com as outras, com as pessoas de uma maneira geral, nesse sentido, entendeu? Por exemplo, não são todos os nutricionistas profissionais de nutrição, mas tem alguns que são meio chatinhos. Por exemplo, você mal entra no consultório dele, você fala assim,
Pessoa, eu preciso, por favor, de melhor cronograma alimentar, porque meu corpo não tá absorvendo tal coisa, tal coisa. E essa pessoa não, ela fica insistindo, por exemplo, se você, por que que você come muito chocolate? Ou por que que você só tá comendo esse tipo de salada, entendeu? Tipo assim, a gente tem que entender que mesmo sendo profissional de saúde, por exemplo, cada corpo é único. E cada pessoa às vezes precisa de um determinado nutriente, de uma determinada proteína, mais do que as outras, entendeu? Não adianta a gente julgar tudo como sendo um corpo só, uma perspectiva de vida só, não tem isso. Então, eu não sei, gente, eu tenho um pouco de medo de eu cair em cima da minha filha, da Charlotte, nesse sentido, entendeu? Às vezes, por exemplo, lá no futuro, daqui a alguns anos, acredito eu que não muito longe, ela queira fazer uma determinada faculdade, seja aqui ou, sei lá, fora do país, se for o gosto dela. E aí, tipo, eu não vou ficar em cima dela falando, mas você tem que fazer o que eu quero que você faça, o que eu quero que você seja. Não tem isso, entendeu? A pessoa pode ser a mais inteligente do mundo. O caminho dela vai ser o caminho dela e o meu caminho vai ser o meu caminho. Não adianta misturar tudo como se fosse uma coisa só. Esse sentido, entendeu? Então, é só isso que eu peço pra vocês, gente. Tenha um pouco mais de paciência, tá? De compreensão. Cada criança, cada pessoa tem um ritmo de aprendizado. E não significa que ela não queira ter boa vontade para aprender as coisas. Não significa que ela não saiba as coisas. Às vezes ela sabe mais do que você e tá tentando fugir de você, no bom sentido, se escondendo de você. Você vai ficar lá, tipo, socando os livros na cara dela e falando, aprende logo, né? Não existe isso. Então, mas é verdade. O que eu posso ajudar aqui? Bom, é lógico, hoje em dia tem fóruns na internet pra gente tirar dúvida daquilo que a gente não sabe, até em assuntos de ciências, de astrofísica, de astronomia, de matemática, de geografia, entendeu? Mas assim, gente, é sério isso, é um problema tão grande. Tipo assim, às vezes a criança, tipo, mal tem 10 anos direito, tá começando a ler agora e a gente já fica, mas por que que ela não consegue acompanhar as outras pessoas? Mas por que ela não é igual às outras pessoas? Meu amigo, entenda, o seu filho é o seu filho, você é você, e cada individualidade, cada pessoa tem que ser respeitada nesse sentido, entendeu? Não adianta, por exemplo, sei lá, eu dar um livrinho de pintar na mão da minha filha e às vezes ela mal consegue se segurar, de repente, sem querer, no giz de cera direito, ela não sabe nem o que é. Não dá, gente. Então a gente tem que entender que a gente tá aqui para ajudar essas pessoas, para entender que cada pessoa, que cada individualidade é única e é preciosa do jeito que é. E ela vai se achar do jeito que ela acha melhor que ela tem que ser. Entendeu? Eu posso direcionar essa pessoa, posso guiar essa pessoa. Agora, exigir que ela queira ser o que eu quero pra ela, aí não tem como. Eu não sei, eu fico tão, sei lá, com isso, entendeu? Eu, assim, se fosse professora, sei lá, de educação infantil em alguma coisa, eu ia ter aulas mais, sabe, compreensivas com os alunos também nesse sentido, entendeu? Por exemplo, uma pessoa sabe desenhar bem, mas a outra não sabe. Isso não significa que ela não queira aprender, mas às vezes ela não quer só estar acompanhando as outras nesse sentido. Ela quer desenvolver a forma de desenhar e pintar do jeito dela. E não tem problema nenhum com isso. Então, gente, sabe, eu fiquei de gravar um pouco esse vídeo rapidinho para vocês, no bom sentido, como sendo um desabafo também. Porque assim, eu, por exemplo, quando criança, eu tinha um grande problema, e até hoje eu tenho um pouco com isso. Eu comia muita besteira, tipo assim, nos meus poucos anos de vida. Depois, mais pra frente da faculdade, lendo um pouco de desenvolvimento infantil, que eu fui entendendo que nos primeiros anos de vida, tipo 8, 7 anos, a criança não só pode, espera só um pouquinho, estar em contato com muito chocolate, com muito açúcar, com muita besteira. Não que não seja gostoso, mas tipo assim, entendeu? Separa a semana. Na semana, explica pra ela direitinho. Não adianta xingar essa criança, falar,
torto com ela, explica pra ela, olha, filho, você tem que durante a semana comer mais salada. Eu vou oferecer para você mais fruta, mais verdura, uma melancia, alguma coisa que você experimenta e gosta, uma sopinha de cenoura, porque você não pode só ficar comendo chocolate, comendo besteira que vai te fazer mal, entendeu? Seu corpo está em desenvolvimento, tá aprendendo as coisas agora, entendeu? Se eu só te der comida, besteira industrializada, você vai acostumar, você não vai querer outra coisa, não vai melhorar seu intestino, seus outros órgãos, entendeu? Então, tipo, dá uma lista desse tamanho, vai de 3 páginas para essa criança só comer de alface, de verdura, disso, daquilo, porque eu tenho que sentar com paciência e explicar direitinho para ela o que vai acontecer no organismo dela, que não precisa adiantar as coisas desse jeito, tem outra opção, entendeu? É isso que às vezes um pai e uma mãe não entendem, que é uma outra pessoa diferente dele, que às vezes pode ter um organismo completamente diferente e que vai reagir de uma determinada forma completamente diferente da dele, entendeu? Mas é isso, entendeu? Não tem problema a criança, às vezes, sei lá, comer um doce, chupar um pirulito de vez em quando, comer uma bala fina e diferente. A gente só não pode deixar de explicar para essa criança o que vai acontecer com ela, entendeu? Então, tipo assim, não é maldade quando seu pai e sua mãe falam, olha, filho, você tem que comer um pouquinho mais de salada, porque vai melhorar o seu organismo, vai melhorar a sua corrente sanguínea, né? O seu organismo vai filtrar mais proteínas, vai separar dentro dele o que é bom para ele absorver ou não, entendeu? Custa explicar, né? Não é tão difícil, né? Então, aí eu tô com um pouco de dúvida nesse sentido. Porque nos primeiros anos de uma criança, eu não sei se a gente tem que dar mais o leite materno, se pode já tomar aquele preparadinho do leite em pó. Que às vezes eu tô com medo de a Charlotte, minha filha, se ela vier pra cá, ela ter um pouquinho de alergia ou de não reagir muito bem a essa misturinha, eu ter que dar outra coisa. Mas assim, são dúvidas de uma mãe de primeira viagem, eu não sei como que vai ser tudo, né? Vamos ver. E eu tô querendo muito, né, já ir começando a pensar nesse sentido, preparar o meu emocional, o meu psicológico para receber essa pessoa que vai ser maravilhosa na minha vida, né? Mas é lógico que eu não posso exigir dela se ela não quiser, sei lá, não aprender a tocar um instrumento, ou quiser aprender a costurar, bordar, ou fazer outra coisa completamente diferente. Vocês entenderam, gente? É explicar para essa criança, não é deixar de colocar na cabecinha dela que ela tem potencial ou não, tipo, ficar fazendo uma coisa super chata que, ai, eu detesto, que é comparação, entendeu? Tipo assim, comparação. Muitos lugares que eu vou até hoje na vida adulta tem isso. Ah, mas você viu fulano? Aí fulano sabe aquilo, aí fulano passou não sei quantas faculdades e fez quantos doutorados o tempo inteiro. Tipo, tá, gente. Só que a gente não é essa pessoa, a gente é a gente, né? Então calma um pouquinho com isso, tá bom? Pira não, sabe? Eu acho que cada pessoa é cada pessoa. E às vezes, sem querer, a gente pode estar, sei lá, com Freddie Mercury na vida, dentro de casa, tocando piano sozinho, e a gente nem sabe. Você está ignorando essa pessoa completamente, entendeu? Então, tá? Vamos abaixar essa bola um pouquinho. Papai e mamãe super pretensiosa que vive com o rei na barriga, tá? Só porque seu filho às vezes não sabe pintar um desenho igual da coleguinha, ou não sabe ter as mesmas habilidades psicomotoras e cognitivas que nem as suas, tá bom? É só um adendo, tá, gente? Esse negócio de ficar em competição de QI também não dá, né? Fala a verdade. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa do que eu puder. Mas sério, gente, vamos ser mais, né, compreensíveis e amigáveis com as pessoas, né? A gente tem que entender que o mundo não gira só em torno da nossa volta, mas que tem outras pessoas além de nós também, com capacidades extraordinárias que às vezes estão escondidas por aí. Às vezes ninguém nem dá bola para elas, você só vai perceber isso depois. É fazer quando elas se desabrocham, fazer o quê? Com ou sem a gente estando do lado delas também. Hipóteses nesse sentido. Tá bom? Beijo. Com Deus. Tchau.